nossos temas, o estudo é gravado também, viu, André? E vai para o Hum, canal do Raio de Luz, né? Assim como o outro é pelo YouTube, gravado automaticamente, esse também eu gravo. Eu uso um programa aqui, que me ensinaram. Eu gravo e coloco no canal. Logo depois que eu termino, eu faço o processo aí de colocar no canal do Raio de Luz. Então, seus amigos que quiserem ouvir, os amigos do centro que quiserem lhe ouvir, enfim, você pode. Depois eu vou mandar para você a sua facilitação. Se você quiser divulgar e se vocês quiserem se inscrever no canal, é ótimo que a gente mantém o canal ativo. Boa noite, Ferreira. Matheus Ferreira. Como sempre, eu peço algum amigo para fazer a prece, porque eu tenho que ficar ativo para anexar, permitir as pessoas que desejam entrar. Se eu me concentrar na prece, eu não consigo fazer isso. Então, eu vou pedir ao amigo André Dias para fazer a prece inicial e peço a todos para deixar o microfone desligado. agradecer a casa por esse convite mais uma vez. O nosso compromisso com a doutrina, a santa doutrina, que tem que ser praticada santamente. Agradecer ao Senhor da vida, o nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, ao Senhor Jesus, o irmão Excelso, ao Senhor Ismael, a Virgem Maria Santíssima, a espiritualidade que nos protege, que a paz de todos possa estar presente nesta casa, de amor, justiça e caridade, e que possamos receber de bom grado, com o coração aberto, o que nossos irmãos do mundo espiritual podem nos facultar durante esta conversa que vamos ter. Agradecido ao Pai, ao Senhor Jesus, ao Senhor Ismael, à Virgem Maria Santíssima. E assim damos início, Senhor, a mais um trabalho de esclarecimento, um trabalho feito com pacificação, com amorosidade, o interesse apenas e profícuo de esclarecer. O que o Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na realidade, vamos procurar entender o que está na literatura, porque nada nos pertence. E agradecendo ao Pai, damos início a mais um trabalho, iniciando com a oração. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que Deus seja louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você, meu Bem, irmão. meus irmãos, como eu já falei, agradecer pelo convite, pela confiança, né? Em mais um trabalho que estamos realizando. E hoje falar sobre um tema muito importante, porque nos diz respeito, né? A nós próprios, né? Porque trata-se dos espíritos imperfeitos, aonde eu me encaixo, né? Porque estamos na caminhada e, na realidade, nós vamos analisar o quanto o Pai é amoroso conosco. Porque se não fosse a reencarnação, como é que poderíamos reconsiderar os enganos cometidos em outras vidas? Se não fosse a reencarnação, como é que seria? Como é que poderíamos aprender a não fazer ou cometer aqueles enganos que cometemos no passado, em outras vidas? Por quê? Se estamos aqui, somos imperfeitos, é porque causamos imperfeições em vidas passadas. E isso é dádiva de Deus, de nos conceder uma nova vida, para que possamos
despertar para a realidade da mesma que eu falo, espiritual, porque nós somos um espírito passando um tempo no corpo biológico. Então, o Pai é tão misericordioso para com cada um dos seus filhos que nos propicia esse momento da reencarnação, justamente para podermos reaprender. E, além do mais, além dele nos dar esse direito de reencarnarmos, e com o livre-arbítrio, a partir do momento da inteligência, porque existe a evolução do átomo ao arcanjo, do mineral ao angelical, mas a partir do momento da questão da inteligência, adveio o livre-arbítrio. E, além de tudo isso, ele ainda mandou, ele nos enviou, ele nos encaminhou seu Abraão, Moisés e depois Jesus, para nos mostrar o caminho da verdade e da vida. Olha que maravilha. Olha que Pai misericordioso. E quantas vezes a gente ora agradecendo a Ele. Há minutos atrás eu estava conversando com um frade nosso, com um frade amigo, um senhor de idade que está com a espírita praticante. Eu o conheci mais ou menos há uns 25 anos atrás, de mediúnicas, e fizemos uma amizade. E ele agora está com um problema, quer dizer, agora não, ele está com outro problema de saúde física, que é no rins. Ele só está com 20% do rins funcionando. E ele chegou e disse: André, meu irmão, a vida é uma labuta para todos nós. Nós estamos encaixotados dentro das dificuldades que nós mesmos plantamos. Então, é realmente agradecer a Deus. Ele disse: a gente tem que agradecer a Deus, André, não é hoje, amanhã, não, é toda hora. Porque é uma misericórdia divina estarmos vivos, estarmos aqui na carne, né? Porque quantos espíritos tem no plano espiritual querendo reencarnar para poder se libertar da consciência pesada? Porque é através do corpo físico que nós vamos nos libertando, nós vamos nos emancipando daquelas dificuldades, das imperfeições adquiridas em vidas passadas, né? E, adentrando propriamente dito ao tema, né, nossos irmãos, como nós mesmos, imperfeitos que ainda somos, podemos não ser absoluto, mas somos relativamente imperfeitos, estamos na caminhada, né? Somos melhores do que ontem, mas ainda temos muitas imperfeições, né? Então, muitos não sabem ainda sobre a questão do mundo espírita, da vida espírita, ou seja, que todos nós somos um espírito, passando, vamos dizer assim, passando férias no corpo espiritual. Mas essas férias, não é férias como nós encarnados, para quem vai viajar, ficar na beira de um lago, na beira de uma praia, tomando água de coco, não. São férias que nós tomamos do mundo espiritual para virmos para o mundo biológico, o mundo carnal, para o trabalho. A férias que eu me refiro é sair daquele ambiente propriamente dito fluídico para vir para um mundo corpóreo. Sair do mundo incorpóreo para vir para o mundo corpóreo, para podermos trabalhar. E não adianta também falarmos aqui estritamente o que as colocações sobre os espíritos imperfeitos e não fazermos uma reflexão sobre a nossa caminhada enquanto espíritos imperfeitos que somos. Pelo menos eu sou ainda, relativamente, mas sou. Então, muitos não sabem sobre essa questão da vida espiritual, do mundo espírita, que é uma realidade, porque nós
nós retornamos ao mundo espiritual constantemente, não precisa só desencarnarmos, não. Né? Nós visitamos o mundo espiritual através do hipnotismo, através de um sono profundo, onde tem a emancipação da alma. Onde tem a emancipação da alma, a alma retorna para o mundo espiritual. Então, muitos ignoram isso. Né? Por isso que nós vemos muitas ignorâncias de ignorar, porque não existe a maldade, como tem no Livro dos Espíritos. Na realidade, não é a maldade, é a ignorância de ignorar a questão. Não existe a pessoa má, existe o ignorante. No dia que a pessoa despertar para uma realidade, para momentos melhores dentro dos conceitos os quais Jesus nos trouxe, se afastará, logicamente, daquele momento difícil, como nós, como eu particularmente, me afastei de muitas dificuldades. Né? Então, esse conhecimento, né? O conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é conhecer o mundo espiritual. E essa santa doutrina nos dá o direito de conhecê-la através de estudos raciocinados e não com dogmas e fanatismo, e todo o conteúdo dela vai ser praticado no mundo espiritual, porque lá a linguagem é espiritual. E quanto mais nos liberarmos de valores estritamente biológicos, né, humanos, da sociedade humana, nós vamos nos conectar com valores mais excelsos. Né? E tudo o pouco que sabe confunde. Né? Os espíritos imperfeitos, aqueles nossos irmãos mais presos às imperfeições propriamente ditas, ficam muito presos à linguagem humana. E isso dificulta o entendimento quanto às coisas divinas, né? Às leis divinas. Porque a gente vê na sociedade a questão do apego ao ter. O apego ao ter é uma imperfeição que nos afasta dos desígnios de Deus, né? E faz com que a gente fique distante, uma distância maior do que aquele que procura conhecer, que procura estudar, que procura vencer as suas próprias imperfeições, as suas próprias viciações. Né? É muito mais difícil, né, para aqueles que vivem na linguagem humana adentrar as coisas espirituais. Então, pouco que sabe confunde com as ideias, os preconceitos humanos. A sociedade é cheia de preconceito, e sociedade somos nós, sociedade humana somos nós. Muitos preconceitos, né? Preconceito racial, preconceito sexual, né? Vários tipos de preconceitos. E tudo isso interfere e qualifica aqueles nossos irmãos que têm esses tipos de comportamento como imperfeito. E justamente através dessas imperfeições são desenvolvidas comunicações imperfeitas. As comunicações são de baixo teor, a gente verifica isso muito em mediúnica, né? Para poder definir, não em forma de julgamento, mas através de uma observação, que não devemos julgar, mas temos o direito de observar, sim, as comunicações para a gente poder ficar seguro do que a gente está ouvindo e selecionar aquilo que a gente está entendendo. Então, na realidade, a comunicação de um irmão que vive na ignorância realmente dita, a comunicação é chula, é cheio de impropérios, é cheio de palavrões, né? de querelas, de mesquinharias. Os valores, se formos para um grupo social, um ambiente, vamos dizer, aberto ao público, a gente vai ver o teor das conversas. Né? Pouco se fala sobre o bem, sobre questões do que Jesus nos trouxe. Eu não estou falando disso de questão de religião nem de fanatismo, eu estou falando em termos de filosofia de vida. O valor, a comunicação, qual é o teor? Né? Se frequentarmos um ambiente de pessoas que têm um conhecimento religioso, né, provavelmente vai ser muito mais qualificado
do que a linguagem que eu estou falando. Não estou falando em sentimentos. Vai ser muito mais qualificada a linguagem do que aquele que vive nas orgias, nas drogas, nas viciações. Então, a gente pode sim diferenciar através da fala, através do comportamento, um espírito que esteja realmente em um estado de imperfeição maior do que a média. Né? A média. Agora, dentro de conversas, e propriamente dito em ambiente mediúnico, o observador ele pode verificar que, através aquela comunicação, aquela linguagem, tem dois fatos a serem observados. Primeiro, que durante a comunicação, queirando ou não, colocam temas verdadeiros sobre as coisas boas da vida, mesmo que seja de uma forma bem sutil, bem tênue, mas colocam. E o que eu acho mais importante ainda nessa questão é observarmos de que aquele comportamento que aquele nosso irmão, seja encarnado ou desencarnado, está tendo, ou está nos trazendo e estamos evidenciando, nos fortalece para a gente fazer o contrário. Né? Porque, por exemplo, se a gente está numa roda de amigo, aí chega um e diz, tem que fazer a maldade mesmo, tem que roubar, tem que matar, não tem que negócio de perdão, não, tem que bater mesmo, a gente pega, já com o conteúdo relativo que temos, e fortalece esse conteúdo que temos, sendo o contrário àquele que ele está trazendo, que sentimento de revolta, sentimento de valores que não condizem com o que Jesus nos trouxe. Então, a mesma coisa é na comunicação mediúnica, né? Que o espírito chega esbravejando, tentando amedrontar todo mundo, e a gente verifica de que aquele comportamento não é digno dentro de um contexto humano e muito menos em um ambiente mediúnico. Então, a gente toma aquilo ali não como julgamento, que nós não temos moral para julgar quem quer que seja, porque se não fazemos hoje, já fizemos no passado. Então, nós temos ficha suja. Nossa ficha é suja, a minha mesma é suja. Mas nós podemos observar para não praticar mais. Fortalecer os bons desígnios que Jesus nos ensinou, nos legou. Então, na realidade, através de comunicações, através de comportamentos, através de linguagens, nós podemos fortalecer os quais nós já aprendemos dentro da doutrina espírita, né? Como filosofia de vida, porque Jesus não teve religião. Jesus foi um grande filósofo. A filosofia de Jesus é a felicidade. Amar o próximo como a si mesmo. Então, na realidade, tudo isso vai fortalecer e vai nos dar condições de observar o comportamento. Observar, não é julgar. Temos o direito de observar, sim, porque a observação nos faculta o direito do nosso engrandecimento ou da nossa derrocada. Né? E também tem o seguinte, apenas como adendo à questão do raciocínio, é que nós não somos responsáveis pela queda dos encarnados que estão aprendendo o que nós praticamos que não é correto, não. Nós seremos responsabilizados também pelas mentes dos desencarnados que nos acompanham, que verificam e que praticam o que nós ensinamos a ele, ou a eles. Então, temos que ter muita responsabilidade quanto à nossa perfeição relativa, sim, mas bem diferente de uma imperfeição absoluta como a maioria da humanidade está passando. Né? É relativo, tudo é. Nós não vamos ignorar a relatividade das coisas e dos fatos e das situações, mas o comportamento humano está muito abjeto, né? Muito, muito, muito chulo. Os valores hoje são muito baixos, apesar do intelecto estar muito desenvolvido, mas
O espírito imperfeito não quer dizer que ele tenha um intelecto baixo, não. Porque nós vemos no plano mediúnico mesmo os espíritos altamente sábios, mas que utilizaram e utilizam a intelectualidade deles para praticar o mal, né? Devido à ignorância, devido ao estado imperfeito momentâneo deles. Porque todos nós vamos chegar àquele ponto para o qual Deus nos criou, né? Nós podemos decidir o tempo da chegada. Vamos decidir o tempo da chegada. Ah, não, deixa para outra. Na outra eu vou deixar de fazer, a gente vai empurrando com o umbigo. Mas aí também vamos adquirindo mais imperfeições. Porque diga quem és que eu digo com quem andas, né? Então, se eu sou um ser que tem um comportamento chulo, tanto de encarnado como de desencarnado, a minha companhia não vai ser nada boa. Vai ser muito baixa. Então, na realidade, a linguagem, o comportamento está muito... condiz muito com a questão do caráter. O caráter do ser. Qual é o caráter do ser? Aí a linguagem, o comportamento, o pensamento vai ser de acordo com o caráter dele. Por quê? Porque o pensamento, a linguagem e o comportamento são fatores que decorrem do teu conteúdo. Qual é o meu conteúdo? É viver na orgia, no ter? É viver na delinquência, na maldade, na língua solta de falar mal dos outros? Se eu tenho esse conteúdo, é o meu conteúdo, é o meu caráter. Então, a minha linguagem vai ser igual, porque é o reflexo do meu caráter, o meu comportamento, os meus sentimentos. Então, eu tenho que observar o que é que eu estou bebendo para me distanciar dessas imperfeições. Porque Jesus disse à nossa irmã lá em Samaria que quando ela bebesse daquela água, iria jorrar para a eternidade, ou seja, a boa nova. Então, é um conteúdo. Então, nós temos viciações que estão cristalizadas em nós, mas que não são nossas, porque Deus nos criou simples e ignorante, e como luz, tanto que Jesus disse, vós sois luz, com conteúdos morais a serem desenvolvidos. Agora, a decisão foi nossa. Só que o que nós desenvolvemos foram as imperfeições. Então, eu sou luz que temporariamente está sendo obstruída, né, por valores que eu aprendi em vidas passadas e nessa própria vida. E eu preciso desconstruir esses valores, eu preciso descristalizá-los. Como? Internalizando conceitos verdadeiros. Porque se a gente pega uma lâmpada e bota uma lâmpada aqui, só a lâmpada com o bocal e o fio, vai ter uma claridade. Mas se eu pegar um abajur e botar sobre a lâmpada, a claridade já não vai ser a mesma. Assim somos nós. Nós somos luzes. Mas só que esse abajur, fazendo uma analogia, é como se fosse as imperfeições que estão sobre essa luz, que somos nós. Agora, basta o quê? Desobstruir, tirar esse abajur, tirar essa forma ou essa forma que está obstruindo o espargir da luz completa. E são as imperfeições que fazem com que essa luz não venha espargir de uma forma satisfatória. E aí, para espargir de uma forma satisfatória, eu vou caminhando devido às imperfeições que estão comigo, só que chega em determinado momento, a dor bate, porque eu sou um ser imperfeito. A dor bate porque é uma ferramenta divina e que faz eu, de alguma forma, eu abrir os olhos, está doendo. Nesse está doendo e não aceitar mais essa caminhada difícil, eu tenho que retornar para a luz. Aí vamos diminuindo em cada caminhada de retorno até obstruirmos toda essa luminosidade que está obstruída.
Obstruída como? Obstruída com o egoísmo, obstruída com a sexolatria, obstruída com a inveja, com o ciúme, com o egoísmo, com a avareza, com a questão da prepotência, da arrogância, do desdém com o próximo. Tudo isso são elementos que obstruem essa luz que sou eu. Então, eu tenho que cada vez mais trabalhar para que possa, através do retorno, que não é fácil, o retorno não é fácil, a ida é até mais fácil, né? Porque vai através do gozo mundano, vai através do prazer, do descobrir, mas quando chega lá que dói, o retorno é mais difícil, porque já está lá, está cristalizado. Então, para não nos tornarmos, ou melhor, desconstruirmos essas imperfeições que estão conosco, faz-se necessário um exercício de retorno. E aí nós vamos mudando nosso comportamento, nós vamos mudando a linguagem, nós vamos mudando nosso sentimento, porque já estamos ou estaremos envolvidos com valores verdadeiros do perdão, do sexo necessário enquanto estamos em carne, mas de uma forma equilibrada, do lucro que é necessário, porque ninguém vive sem dinheiro, não vamos fazer apologia à pobreza nem à miséria, porque o mundo existe por causa do dinheiro, não existe compra de nada sem dinheiro, a não ser que seja contraído de forma ilegítima, né? O entendimento com o momento difícil do outro, porque não é o perdão, é muito fácil a gente falar em perdão. Não existe perdão de uma hora para outra, existe entendimento. A partir do momento que a gente procura entender o momento difícil do outro, torna-se mais fácil a gente, com o tempo, perdoar. Porque o perdão é o esquecimento. Como é que eu vou esquecer uma coisa que alguém fez contra mim de uma hora para outra? Eu posso não revidar, mas esquecer, não. Quem vai esquecer, quem vai fazer com que eu esqueça é o tempo. Através de quê? Do entendimento da falha alheia. Olha, fulano me cometeu isso porque ele estava com dificuldade, ele está com problema financeiro, ele está com problema de relacionamento dentro de casa, ele está com problema no trabalho profissional, ele está com a saúde física abalada, ele está com conflitos existenciais. Então, tudo isso vai fazer com que aquele ser tenha um comportamento que não é o correto e que me atinja. Porque quem está em equilíbrio não atinge o outro, não. Está em equilíbrio não faz mal ao outro. Então, a gente falar sobre a questão dos espíritos imperfeitos, mas fazendo uma análise sobre nosso próprio comportamento, que é uma visão que eu trago para que a gente possa cada vez mais se distanciar dessas imperfeições que pelo menos eu tenho. Né? E a sociedade, a maioria da sociedade, as tem também. Então, através de quê? De reflexões. Né? Todo mau pensamento leva ao comportamento de quem pratica a espírito de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Né? Está lá escrito. O comportamento denota, o comportamento negativo denota a terceira classe, que são espíritos imperfeitos. Uma característica dos espíritos imperfeitos que podemos observar em nós, não como julgadores de nós mesmos, e observar no alheio, observar para poder até tentar ajudar de alguma forma, se possível, quando alguém consegue alguma coisa boa, né, tem algum sucesso na vida, os espíritos imperfeitos não gostam, não. Né? A felicidade dos bons incomoda. Incomoda. Através de quê? De tormentos. Tem tormentos profundos por causa da felicidade alheia. A inveja, o ciúme. Né? Tem angústias sobre a questão da felicidade alheia. Né? Às vezes até tem no próprio Evangelho sobre aquela questão
dos inimigos, né? Que às vezes, de uma forma ardilosa, prepara até a queda do outro. Se faz de amigo, mas na realidade, no fundo, está procurando um momento ardil, justamente para atacar aquele outro irmão. Então, a felicidade alheia, quando o espírito imperfeito percebe ou sabe, ele tem um comportamento de tormentos, né? Devido ao sucesso do outro. Devido ao sucesso do outro, por causa da inveja. O espírito imperfeito, ele é invejoso, ele é ciumento, e isso leva a tormentos na vida dele. Fica até sem dormir. Às vezes, quem não sabe ou que não entende isso, pensa até que está sendo exagerado a conversa. Não é não, é verdade mesmo. Tem pessoas que não querem o sucesso do outro. Por quê? Porque ele está infeliz, e por ele estar infeliz, além da revolta de se foi algum concorrente dele, algum inimigo dele, ele não se sente feliz porque o outro está ou esteja feliz. Porque ele se sente enfraquecido. Ele se sente com vergonha. Né? É que nem a questão, vamos dizer, do narcisismo, né? Ele quer ver no outro a imagem dele. Ele quer. Se o outro está infeliz, ele está feliz, porque está igual a ele. Mas se o outro está feliz, ele está infeliz. Porque ele se sente incompetente, ele se sente sem condições de conseguir o que o outro conseguiu. Isso denota o espírito imperfeito. Né? E que esse comportamento desses nossos irmãos leva a sofrimento. Sofrimento atrozes. Por quê? Porque eles pensam de que aquele momento dele é um momento eterno. Por quê? Porque muitas religiões colocavam, e ainda colocam, a questão das penas eternas. Né? As penas eternas. Acertou, morreu, vai para a direita, vai para o céu. Errou, morreu, vai para a esquerda, vai para o inferno. E tem aquele livro da codificação da doutrina espírita, que é o Céu e o Inferno, que acaba com toda essa teoria de céu e inferno. Céu e inferno é estado de consciência. Né? Então, se o estado de consciência de nossos irmãos, imperfeito, mais do que nós em algumas áreas, está em desequilíbrio, ele está pensando de que ele vai ser sempre assim. Por quê? Porque no inconsciente profundo dele está lá a questão do que ele aprendeu em religiões passadas, sobre a pedra fria do inferno, sobre o purgatório, sobre o diabo, sobre o tridente. E o diabo nada mais, nada menos é do que eu quando eu erro. Eu sou o diabo quando eu faço mal a alguém ou a mim mesmo. Eu sou um anjo quando eu faço bem a alguém ou a mim mesmo. Então, são estados de consciência, mas esses nossos irmãos, devido à ignorância de ignorar, eles não têm a percepção, eles não têm o devido conhecimento, sem querer humilhá-los, mas apenas fazendo uma diferenciação, eles não têm o conhecimento do mundo espírita, como eu falei inicialmente. Então, eles não sabem dessa questão. Então, eles pensam de que eu sou mal, vou ficar mal. Mas aí é que entra a misericórdia divina com o direito a reencarnarmos. Como também eu falei, iniciei o processo, o nosso bate-papo. Né? Então, liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não vamos ficar presos a dogmas impositivos. Né? Porque tem dogmas, toda doutrina tem dogma, a doutrina espírita tem dogma, mas não são impositivos. Se você quer aceitar, você aceite. Você quer crer temporariamente? Creia. Porque eu gosto também de diferenciar o que é crença e o que é saber. Crer, eu creio hoje, amanhã eu posso não crer mais. Então, esse negócio de crer comigo não cabe. Ou é ou não é.
Não existe essa questão, eu creio. Creio hoje, amanhã vem uma novidade aí, tira aquela crença da pessoa. Porque ele não absorveu o quê? O entendimento, o conhecimento, o caroço do abacate, ele não absorveu. Ele ficou na superfície do abacate, ele não foi no âmago da questão para entender o processo. Por quê? Porque foi criado uma fé dogmática, uma fé ignorante, uma fé sem o raciocínio, uma fé sem o estudo, sem a cultura. E a doutrina espírita nos faculta essa questão para nos libertarmos dessas imperfeições, que é o quê? A literatura espírita, através dos 5 livros e tantos outros complementares, que é a linguagem do universo. O que a doutrina espírita coloca aqui relativamente no planeta Terra, que foi trazido por esses espíritos benfazejos e por Jesus, o Espírito de verdade, é muito mais amplo no mundo espiritual. Mas isso é a base, devido ao nosso estágio ainda, que nós não temos condições de entender tudo, como não tínhamos no passado bem próximo. Então, na realidade, o conhecimento liberta. Então, podemos observar o comportamento de irmãos encarnados e desencarnados através do pensamento dele, através da linguagem, do sentimento, do raciocínio dele lógico sobre a vida, da filosofia de vida dele. Podemos, sim, numa fila de banco, na fila de padaria, no trânsito, com o vizinho. Nós podemos. Então, é bom a gente entender e estudar isso justamente para poder observar essa questão e nos observarmos para podermos cada vez mais nos distanciarmos dessas querelas. Tem pessoas mesmo dentro de centro espírita e tudo, eu digo centro espírita porque é onde eu convivo, não convivo em igreja católica nem em outras religiões, que saem de palestra e estão dando palavrões, batendo um papo na porta. Espera aí, gente. Ou então, com um comportamento que se distancia daquilo que Jesus nos trouxe. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E isso daí denota imperfeição. Né? Se Jesus nos trouxe valores para que pudéssemos e que possamos ser felizes, é porque o Pai mandou. Eu citei aqui, apenas fazendo uma comparação, uma analogia, de que quando nós saímos do mundo espiritual para o mundo biológico, o mundo incorpóreo para o mundo corpóreo, nós tomamos férias de lá. Né? E Jesus não tomou férias de lá, não. Jesus permaneceu aqui e lá. Ele tinha essa condição e tem essa condição. E para nos assemelharmos a ele, nós temos que fazer essa reflexão. O que é que eu estou precisando me melhorar dentro de um estágio de imperfeição? A não ser que a humanidade não precise fazer essa reflexão. Todo mundo esteja perfeito. Porque se nós formos analisar mais adiante o mundo perfeito, os espíritos perfeitos, nós vamos ver um antagônico. Né? Então, tem essas questões que eu trouxe para que a gente pudesse fazer uma análise. E aí, no caso, eu me coloco à disposição, se tiver algum tipo de pergunta, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Outra coisa também, que até conversando com o Sérgio, essa terceira classe de espíritos imperfeitos podem compor 5 classes, viu? Que vai ser estudado na próxima apresentação por outro irmão nosso. Bem, então só reiterando, né, aos amigos que chegaram logo depois, o amigo André Dias, já conhecido nosso, nós estamos estudando a questão 101, né, que ela é uma porta de abertura a essas classes que outro facilitador irá estudar detalhadamente. Ele se deteve apenas na 101,
Então, que é a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Tem algo aqui no chat, um momento que eu vou ver. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Nosso Jailson escreveu. Boa noite. Você falou uma coisa importante sobre esquerda e direita, que a gente aprendamos a fazer essa divisão. Eu hoje vejo a necessidade de nós não usar mais essa forma de esquerda e direita. Você podia ter falado, não só o Jailson, né? Para todos, quando desejarem fazer a pergunta, levantou o dedinho, aqueles que estão com a câmera aberta, os outros abre o microfone que eu vejo e passo, ouço a palavra, o companheiro já responde. Mas Jailson está falando sobre essa questão aqui de você usou aí o termo, a palavra esquerda, direita. Eu creio que ele está fazendo uma analogia a questões